Olá a todos, eu vou estar mostrando como que é feita a poda de formação, a poda de limpeza, o manejo de inverno e a poda de frutificação em plantas cítricas. Para fazer isso nós vamos precisar de uma tesoura de poda e um serrote de poda. A poda de formação nas plantas cítricas então ela é feita logo após o plantio, onde que deve ser feito um corte cerca de 30 a 50 centímetros em relação ao solo, para estimular a brotação de ramos laterais. Aqui no caso, então, essa muda foi plantada, já faz cerca de 3 anos. Ela foi feita a poda de formação, onde que foi feito, a planta realizou a emissão desses ramos laterais, que são as chamadas pernadas das plantas cítricas. Então, conforme o crescimento das pernadas, deve ser feita a poda delas também. Então as pernadas foram podadas novamente nessa região. Pode ver onde que tem a inserção de ramos novos, o que estimulou a brotação lateral e fez com que a planta formasse as pernadas secundárias, podemos dizer assim, que é onde que vai estar originando os ramos terciários ou os ramos de produção. Então a poda de formação de citros ela é muito importante, pois ela vai formar a planta com a copada correta, que vai estar uma produção bem distribuída ao longo da planta toda, vai formar uma planta abaixo também de fácil manejo. A poda de limpeza em citros ela é feita removendo galhos quebrados, galhos mal localizados, galhos atacados por pragas, por musgos, galhos que foram atacados também por erva de passarinho. E a gente aqui vai fazer a remoção desses galhos nessa planta de laranja aqui. Então na poda de limpeza a gente vai remover algum ramo seco que tenha na planta. Algum princípio de erva de passarinho que nem pode ser visto aqui. O interessante era remover o ramo inteiro, mas como ela está pequena ainda, ela não enraizou por dentro do ramo. Então na poda de limpeza a gente também retira alguma bromélia que esteja crescendo. Continua a remover algum ramo seco, um ramo atacado por praga. E aqui tem um topo de um ramo que está seco, a gente pode cortar ele fora. Retire as brotações que estão vindo em um lugar mal localizado. Ramos secos, ramos que estão muito atacados por musgos. Vai limpando a planta, tirando tudo que tem sujeira, que tem líquens, que tem musgo. Algum ramo seco, que nem esse. Tem que ir observando e removendo os ramos. Então, quando é feito já uma limpeza mais geral, de ramo ruim, né? Ramo que não tem mais função dentro da planta, que não vai produzir mais fotossimilado, que nem esse ramo aqui, um ramo que está atacado por líquens, por musgos, e as folhas têm fumagina. Então é um ramo que mesmo que tenha folha,
ele não vai estar contribuindo em nada para a planta e ele pode ser removido. Então a poda de limpeza ela é feita removendo esses ramos. E depois que é feita a poda de limpeza, então, normalmente é feita após a colheita. Agora a gente está numa época que não é indicada para fazer a poda de limpeza, porque a planta tem frutos, né? Que estamos no verão, não é a época certa, a época de colheita é no inverno, então depois do inverno, início da primavera, a gente faz essa poda de limpeza. Depois que é feita a poda de limpeza, deve ser feito o manejo de inverno nas plantas cítricas, que é justamente para combater esses musgos, esses líquens que crescem sobre o caule, né? Esse tratamento de inverno ele deve ser feito com calda sulfocáustica. Quando ele é feito no inverno, né, quando consegue fazer no inverno, ele deve ser feito com a concentração entre 3,5 e 4 graus Baumé. E quando ela é feita no verão, a concentração tem que ser de 2 graus Baumé. Não pode ser muito forte no verão, porque essa calda ela é corrosiva, né, e pode estar afetando a casca da planta, porque ela é feita quando é feita no verão, que tem a temperatura alta. Então também pode ser feita com a calda bordaleza, né? Calda bordaleza normal. A calda bordaleza, então, também tem efeito sobre os líquens e os musgos, né? Que vai fazer a limpeza dessa planta, dos ramos dessa planta, né? Vai deixar a planta mais limpa, né? Depois que é feita a poda de limpeza, então, a gente procede à poda de frutificação. A poda de frutificação, ela tem a função de formar uma planta capaz de formar frutos bons em qualidade, né? Com frutos com casca de coloração adequada, coloração alaranjada forte, né? No caso de laranjas e tangerinas, né? E também com o tamanho correto, né? Vai favorecer bastante o tamanho de frutos, principalmente em tangerina. A poda de frutificação, ela tem um incremento bastante grande no tamanho dos frutos, né? Sendo bastante recomendado fazer a poda de frutificação todos os anos, né? Enquanto na laranja já não tem tanto um efeito, ela pode ser feita a cada 2 anos. A poda de frutificação, então, a gente vai retirar os ramos do centro da planta, né? Os ramos que crescem verticalizados, como esse, por exemplo. Ele é um ramo que ele vem vertical. E a gente vai priorizar manter na planta os ramos mais horizontalizados, esses ramos da lateral da planta. Por que isso? Porque essa aqui é uma planta pequena ainda. Mas quando ela ficar grande, esses ramos aqui vão ficar muito altos e vai comprometer a agilidade do colhedor, né? No momento da colheita. Ele vai precisar de uma escada, vai precisar subir na planta para conseguir fazer a colheita. E a gente eliminando esses ramos verticalizados, a gente vai manter somente esses mais laterais e vai fazer uma planta mais baixa. A gente vai fazer o chamado rebaixamento da planta, né? Vai deixar todos os ramos produtivos mais próximo ao solo, o que vai facilitar a colheita e vai agilizar a colheita. Tem estudos que demonstram ali cerca de aumento de 40% na velocidade de colheita quando a gente utiliza a poda de frutificação, porque não vai ter frutos nas partes altas da planta e o colhedor consegue colher tudo a partir do solo. Ele não precisa de escada e vai agilizar muito a colheita. Outro ponto importante, conforme eu disse, é a melhoria na qualidade dos frutos, né? Porque essa planta sem os ramos centrais, esses ramos verticalizados aqui no centro, vai fazer com que a planta fique mais arejada e esses ramos laterais fiquem mais expostos ao sol. E esse sol que vai estar exposto, que vai estar coincidindo aqui no ramo, vai favorecer também a coloração dos frutos. Os frutos vão ficar com uma coloração amarela mais intensa, mas uma coloração mais desejada pelo mercado consumidor. Então agora, com o auxílio do serrote de poda, eu vou fazer a poda de frutificação nessa planta de laranja. Primeiro eu vou remover os ramos mais altos, né, mais verticalizados. Como a gente pode ver, esses ramos aqui eles têm frutos, porque a gente está fazendo a poda na época errada. E querendo ou não, isso vai
nesse momento agora vai estar comprometendo a produtividade. Mas para um próximo ano isso vai melhorar a produtividade da planta, porque os ramos restantes vão ter mais insolação e vão produzir frutos de melhor qualidade. Então a gente procede à remoção dos ramos. Como a gente pode ver aqui, a planta já está bem mais aberta, né? A gente vai podando e vai observando qual o ramo que é interessante a gente tirar. Esses ramos aqui já não estão mais tão verticalizados, então podemos deixar eles. Mas esse daqui é um ramo central ainda, que não tem... Está bem no meio da planta, ó. Ele vai dificultar a colheita, né? Porque ele é um ramo alto também, o colhedor não vai alcançar do solo e vai precisar de algum instrumento para conseguir fazer a colheita. Então ainda também, quando a gente vai fazer essa poda, a gente pode estar fazendo junto também uma poda de limpeza, né? Removendo algum pedaço de ramo seco. Continuando a poda, né? Conforme a gente vai tirando os ramos, né? Vai aparecendo alguma bromélia, algum ramo seco, algum ramo atacado por erva de passarinho, né? Então a gente pode ir removendo ele também, fazendo as operações simultâneas, né? Digamos assim. Esse ramo aqui ele ainda está bem verticalizado, pode ser feita a retirada dele também. Então a planta já está bem mais aberta, né? Bem mais arejada, ou bem, com uma insolação bem mais efetiva, digamos assim, nos ramos, né? Mais forte. O que vai induzir então a produção de frutos de melhor tamanho e melhor qualidade. Esses cortes aqui, como que eles são cortes com um diâmetro grande, né? Maior que 2 centímetros até. Seria interessante fazer a proteção deles com uma tinta plástica, né? Uma tinta à base de água, ou também com a pasta bordaleza. Então, os manejos que devem ser feitos nos citros são a poda de limpeza, né? Remover galhos secos, a poda de frutificação, que é a remoção dos ramos verticalizados, né? Lembrando que em tangerina é interessante fazer isso todos os anos, e em laranjas, né, a cada 2 anos ou 3 anos, dependendo de como a copa se comporta, né? Se ela está fechando muito rápido, tu pode fazer isso mais perto, né? Uma vez da outra. Então aqui foi feita a poda e nesses ramos aqui que já está, vai induzir a brotação. Então cerca de... quando ela é feita no inverno, né? Daí no início da primavera, metade da primavera, pode ser feito um desbrote, né, desses ramos aqui, deixando os ramos que já estão direcionados para a parte exterior da planta, né? E removendo aqueles ramos que estão voltados para a parte interior da planta, fazendo com que a parte interior da planta fique sempre bem livre, bem arejada, o que vai favorecer também no controle de pragas, né? Também vai melhorar a questão de pulverização, porque a planta vai ficar mais aberta, vai ficar mais fácil de tu conseguir entrar e fazer a pulverização de todos os ramos, além do próprio controle natural que vai existir, porque a planta vai ficar mais quente, vai ter uma umidade relativa mais baixa aqui dentro e vai desfavorecer esses musgos, líquens e também alguns ácaros e pulgões. Então todos esses manejos eles são interessantes quando a gente quer produzir plantas cítricas.
Seria isso e meu muito obrigado.